Cedeu fôlego de vida e estamos felizes na presença do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Glória a Deus. Crônicas 13 e versículo 12. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim 1 Crônicas 13 e o versículo 12. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Os irmãos podem se assentar glorificando ao nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é uma palavra poderosa, irmãos. Aonde vai falar que quando ali Davi, ele reúne o seu povo para ali trazer de volta a arca do Senhor. Para trazer de volta a arca que havia sido levado pelo adversário. E aí você pode se perguntar, mas pastor, era simplesmente um objeto. Davi poderia muito bem mandar fazer uma porque ele podia mandar fazer. Mas não era simplesmente um objeto, irmãos. A arca era a presença de Deus. Quando Deus ele deu a ordem para Moisés construir aquele objeto, não era simplesmente um simples objeto. Aquilo representava a pessoa de Jesus Cristo. Então tudo foi bem pensado, tudo foi bem analisado, bem estudado pelo próprio Deus. E você já conhece bem a história, qual que é o real significado da Arca da Aliança. E ali quando a Bíblia vai dizer, quando nós voltamos um pouco mais para trás, quando vai dizer que os filhos de Eli, eles vão para aquela batalha, para aquela peleja, eles levam a Arca da Aliança para frente da batalha. A Bíblia diz que ali o adversário derrotou todo o exército de Deus, matou os filhos de Eli e os demais, e levaram consigo a presença de Deus. E nós conhecemos a história onde vai dizer que um soldado ali, permissão de Deus, chegou à presença do sumo sacerdote, que já bem velho, avançada em idade, e diz: olha ali, o adversário nos derrotou, os teus 2 filhos foram mortos a fio de espada, e levaram a arca da aliança. A presença de Deus foi levada embora. E a Bíblia diz ali que aquele homem estava sentado, ele cai, e ali ele quebra o pescoço, ali ele vem a óbito. E a esposa de um dos filhos de Eli, que estava prestes a dar luz, estava gestante, imediatamente ela começou a entrar em parto. E quando aquela criança nasce, ela chama-se o menino de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Porque quando ela ficou sabendo que seu esposo foi morto e os demais homens de guerra foram mortos, quando nós vemos, irmãos, quando eu adentro dentro desta palavra, o que eu posso imaginar desta mulher, ela se entristeceu muito pela morte do seu esposo, mas o que nós vamos entender é que esta mulher vai dizer assim: foi-se a glória de Israel. Ela disse: agora o que será de nós? Porque o que nós mais tínhamos de valor foi levado embora. O adversário levou embora a glória de Deus, a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer, se nós formos ler mais para frente, ali nós vamos ver que aqueles homens colocaram a arca em carros de bois e levaram. E no lugar que eles deixaram a arca, muitos pereceram com algumas chagas mortais, hemorroidas, muitas enfermidades. Só que ali a arca foi levando de um lugar para o outro. E passou-se alguns anos. Agora Davi, ele é ungido a rei, ele toma o seu trono. E agora a Bíblia diz que Davi, ele tem a ideia de buscar a arca do Senhor. Só que quando ele vai buscar a arca de Deus, ele convida ali os levitas, os anciãos para buscar, para trazer a arca para a cidade de Davi. Porque Davi falava assim: eu preciso trazer a presença de Deus para junto de nós. Porque Davi ele era muito temente a Deus, nós conhecemos muito bem a história de Davi. E ele queria que a presença de Deus estivesse não só no meio dele, mas também no meio do seu povo. E agora a Bíblia vai dizer que ele vai buscar esta arca. Ali ele coloca juntamente com os homens
a arca em carros de bois. E um dali dos seus homens, a arca vai, aquele carro, ele passa por, quem sabe, uma lombada, alguma coisa, é ali. A Bíblia vai dizer que aquele carro vai a cair. E um dos homens tenta segurar a arca. E quando ele toca na arca, a Bíblia vai dizer ainda neste capítulo 13, que aquele homem ele é morto imediatamente. E quando nós vemos este negócio, irmãos, a gente até pode pensar, nossa, mas Davi estava fazendo uma coisa tão boa. Ele se preocupou em buscar a presença de Deus para trazer para junto do povo. Como que Deus mata aquele homem? Só que uma coisa, irmãos, lendo esta palavra, o que nós vamos entender, que Davi ele não se lembrou de uma coisa, evangelista George. Que a presença de Deus, irmãos, a gente não carrega em carro de bois. Pastor, mas como que os adversários, quando eles tomaram a arca dos filhos de Eli, eles carregaram em carro de boi, porque eram os filhos do cão, irmãos, eles entendiam o mistério. Só que Davi era crente, só que ele não se lembrou deste negócio. Porque a presença de Deus, ela não é para ser carregada de qualquer jeito. Pastor, como assim? Eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer com esta palavra. Simples, irmãos. O Senhor, Ele tem ciúme de mim e de você. O Senhor, Ele te separou exclusivamente para Ele. Então carregue a presença dEle da forma que Ele quer que você carregue, que eu e você queremos, que Ele quer que nós carreguemos. Não é de qualquer jeito, irmãos. A presença de Deus, uma vez que eu sou tirado do Egito, eu não posso estar indo para lá, indo e voltando. Vocês estão entendendo o mistério de Deus? Uma vez que eu sou separado por Deus, eu preciso levar a presença dEle com excelência. Só que Davi havia se esquecido, é por isso que Deus fez aquilo com aquele homem, para mostrar, olha Davi, não é assim que carrega a minha presença. E agora Davi, onde nós lemos aqui no versículo 12, e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? Davi entrou em desespero, ele se preocupou, ele dizia, agora como que eu vou trazer a presença de Deus? E aí mais para frente, depois vocês vão ler a história. E Davi ali, ele se lembra. Ele vai ler, ele vai lembrar de que havia um segredo para carregar a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que novamente ele volta. Só que quando isso aconteceu, esta arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom por mais ou menos 3 meses. Ele foi grandemente abençoado. É uma outra história. E ali ele volta para buscar a presença de Deus. Só que agora Davi volta da maneira certa, correta. Ali ele convoca os levitas e o sacerdote para colocar a arca nos seus ombros. E a Bíblia diz que a cada alguns passos, Davi ele sacrificava a Deus. Irmãos, quando eu vejo essa palavra, o trajeto não era tão perto. A cada poucos passos que Davi dava, e todo o seu povo, que a comitiva, que eram muita gente, eles sacrificavam a Deus. Então imagine quanto isso demorou, irmãos, até a arca chegar à cidade de Davi. Mas Deus se agradou. Porque Davi agora ele compreendeu como que ele tinha que carregar a presença do Deus vivo. O Deus poderoso. Presença, irmãos, não é de qualquer jeito que se carrega, não. Não é como muitos crentes pensam por aí. Porque eu pulo, porque eu sapateio, porque eu rodopio. Irmãos, há um modismo no nosso meio. Ontem eu estava conversando com um pastor lá na Zona Norte. Graças a Deus que isso está passando, irmãos. Porque o povo acha que carregar presença é isso. Não é. O povo tem muito crente que está totalmente enganado. Isso faz parte? Faz. Mas quando se tem presença. A verdadeira presença, irmãos, é nós vivermos a palavra todos os dias. Pastor, mas eu sou tão pecador. Eu também sou como qualquer um de nós, irmãos. Mas a Bíblia diz que é necessário que nós busquemos a santidade na presença de Deus. Então não carregue a presença do Senhor de qualquer jeito. Nunca se envergonhe de dizer que você é um crente, que você é um servo de Deus. Porque tem crente que está, não sei porque que Deus está mandando falar isso, que está em determinado local, no meio dos ímpios. Você é crente? Não sou não, eu vou lá assim de vez em quando, porque eu gosto. Não, você tem que dizer que você é crente sim, irmãos. Porque numa dessa, o diabo vai envergonhar a tua vida, viu? Uma vez eu contei um testemunho, não vou contar de novo, de um certo irmão
que aconteceu isso com ele. Ele dizia assim, pastor João, não, eu não sou crente não, eu só vou lá assim de vez em quando. Aí Deus falou com ele no meio da igreja, falou com ele no meio de todo mundo. Aí naquele dia ele falou, Jesus, muito obrigado porque o Senhor ainda fala com o teu povo. Então carrega a presença, irmãos, aonde você estiver, não negue o teu Deus, porque se você negar ele, a Bíblia diz que naquele grande dia ele vai olhar para a tua cara e dizer assim, apartai-vos de mim porque eu nem te conheço. Você falava que não me conhecia, que não me servia, então por que eu vou te reconhecer como filho? Jesus vai falar assim, irmãos, olha que terrível. Fique com essas palavras e aplauda e glorifica o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia.